Olá, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. É um prazer receber vocês em mais um evento que nós organizamos com tanto carinho e com tanta dedicação para todos vocês. Hoje nós vamos ter uma conversa muito especial em mais um encontro do nosso núcleo de apoio emocional. Vamos conversar um pouquinho, entender como surgem os preconceitos, de onde eles surgem e por que surgem, e como nós podemos modificar esse tipo de pensamento, de postura, como nós podemos intervir em relação a situações que às vezes nós nem percebemos, mas que nós praticamos algum tipo de discriminação. Vamos entender também essa diferença, o que é o preconceito, o que é a discriminação. Talvez você pratique e nem perceba. Então, essa palestra será muito importante, vai trazer vários insights para você pensar a respeito disso. Por quê? Porque direito não combina com preconceito. Você, ao longo da sua carreira, precisará atender pessoas diversas, precisará defender direitos de pessoas que, por vezes, talvez você não concorde tanto ou discorde de alguma maneira, e aí também é importante você pensar porque será que determinadas questões incomodam você naquela outra pessoa. Esperamos que vocês gostem muito deste encontro, tenho certeza que será extremamente produtivo. Quero agradecer a todos, é claro, sempre na pessoa do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, e também agradecer ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Ruolo, que nos dá todo o suporte para nós podermos realizar os nossos projetos. Quero começar agradecendo a nossa palestrante que está conosco hoje, que é uma pessoa extremamente especial. Tenho certeza que vocês vão amar a exposição que ela irá fazer. É uma pessoa extremamente capacitada e que vai trazer com muito embasamento todas essas reflexões que vocês vão levar para a vida de vocês e fará uma diferença muito grande ao longo do caminho que vocês estão trilhando. Então, quero agradecer, doutora Gisele Oliveira, por estar conosco hoje, por ter atendido o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui na Comissão do Acadêmico de Direito. Será uma honra muito grande para todos nós ouvi-la e podermos aprender e refletir sobre o tema que foi proposto. Quero agradecer também a nossa coordenadora do Núcleo de Apoio Emocional, a psicóloga Denise Braz. Denise, muito obrigada por todo o trabalho maravilhoso que tu tens realizado na CAD. E agradeço também a representante discente que nós temos hoje aqui, a Ângela Trama, que estará com vocês e representará a todos os acadêmicos de direito, acadêmicos e acadêmicas. Pedindo e lembrando, que eu sempre esqueço, por favor, enviem as suas perguntas no QIA, porque fica mais fácil da gente poder localizar as perguntas para depois passá-las à nossa expositora. Bem, não vou me alongar, então convido a todos para aproveitarem muito a fala da doutora Gisele. Vou passar a palavra agora para a doutora Denise. Obrigada e até mais, gente. Um bom evento a todos. Boa noite, Adriana, boa noite, Gisele, Ângela, e boa noite a todas e todos, né? Eu vou apresentar a Gisele Oliveira, é psicóloga, pedagoga empresarial, orientadora educacional, formada em dinâmica dos grupos SBDG, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, MBA em andamento em diversidade e inclusão na Universidade La Salle e instrutora ABRH. É um grande prazer, Gisele, a gente já conversou um pouquinho e eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa para todos nós essa noite. A palavra é com você, é sua. Obrigada, boa noite. Não, desculpa. Não, a Ângela antes tem que falar, né, Ângela? Perdão. Imagina! Então, boa noite a todos e a todas. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui nessa comissão. Estou muito honrada de estar fazendo parte desse evento, representando
os acadêmicos hoje, de verdade, muito obrigada, e ainda mais com um tema relevante e pouco debatido, pouco refletido hoje. Eu só tenho a agradecer, e agora eu vou passar a palavra para a senhora, para a doutora Gisele. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Nesse momento de extrema pandemia e de distanciamento e isolamento social, é bem importante que estejamos juntos para fazer algumas reflexões bem pertinentes, porque algumas coisas elas acontecem fora da nossa casa, mas algumas coisas podem estar acontecendo dentro da nossa casa, e principalmente para a gente poder fazer uma reavaliação de tudo aquilo em que a gente acredita e das nossas maneiras, né? Então, para a gente começar, eu queria só trazer para vocês qual é o meu lugar de fala. Então, como a Denise disse, meu Gisele, eu nasci no Rio Grande do Sul, moro aqui em Porto Alegre, está frio aqui nesse momento, mas somos um povo também muito caloroso, como é o brasileiro, né? E eu sou deficiente visual, então talvez por isso vocês não vejam os meus olhos estarem fixos aqui, mas podem ter certeza que os meus olhos podem não estar fixos nesta tela, mas eu estou muito aqui de coração, e não é essa tela também que vai nos separar, né? Então a gente vê que tem gente de muitos lugares desse país, e eu fico muito feliz de poder estar aqui nessa ponta e poder estar conversando com vocês. Então esse é o meu lugar de fala. Sou palestrante de diversidade, trabalho também com terapia clínica, e sou uma pessoa muito diversa, né? Não só pelo fato de ser deficiente, mas pelo fato de ser mulher, pelo fato de também ter tido há algum tempo câncer de mama. Então eu falo de vários lugares que me levam a essa questão diversa, né? E para a gente poder começar a nossa exposição de hoje, eu vou pedir para a Adriana passar os slides. Pode passar, por favor, Adriana. Para a gente falar sobre o que é diversidade, né? Essa é a primeira reflexão que eu queria trazer. Nós todos somos diversos, né? Nosso gênero, nossa religião, se somos ou não deficientes. Mas, em especial aqui, para a gente conduzir a diferença, né, e por que a gente tem preconceito, por que as coisas, às vezes, podem evoluir para a discriminação, é bom a gente trazer, assim, que muito a gente tem, nessas pessoas diversas, os grupos de maioria silenciada. O que são esses grupos de maioria silenciada? Esse termo é trazido pela Guacira Lobo, e ela fala que tem muitas pessoas que não são grupos minorizados, e sim que são grandes maiorias, e que eles são silenciados. E que grupos são esses? Por exemplo, os negros, que segundo o censo do IBGE aí são 54%. Nós, mulheres, 51% de pessoas. Nós, pessoas PCDs, né, que somos aí 24% da população brasileira. E essas pessoas, em algum momento, elas vivem muitas vezes na invisibilidade, né? Elas não se sentem representadas nos lugares. Então, se a gente for pensar, uma pessoa com deficiência, né? A gente sempre, quando fala de pessoa com deficiência, seja ela com deficiência física, auditiva, ou visual, ou intelectual, a gente pensa nas pessoas com o limite, mas a gente pensa também que as barreiras podem ser removidas e que elas têm muita competência. E não é isso que, às vezes, a gente percebe, a gente sente. Então, o que é que a gente verifica? Que há um capacitismo, ou seja, não é vista essa competência da pessoa com deficiência, né? Então, tem uma questão assim que as pessoas acham que ela não vai dar conta, que ela não vai ser tão competente assim, que ela não vai ser tão talentosa, e isso se dá o nome de capacitismo, né? Eu trouxe esse termo porque a gente conhece alguns termos, né, como a gordofobia, né? A aversão que a gente tem, ou que algumas pessoas possam ter
a questão estética e aumento de peso, a porofobia, que é um termo que também está se trazendo muito, novamente são essas expressão de pessoas que são em vulnerabilidades sociais, né? A porofobia vem de pessoas pobres, né? E as pessoas podem, por alguns momentos, dizerem que essas pessoas não têm boa aparência, de que elas não são capazes, né? Então, de novo, a gente vai desqualificando. A gente tem também um outro termo que eu queria trazer, que eu acho que é bem importante a gente trazer, e principalmente assim, no mercado de trabalho, parece muito, né? A questão dos idosos, que muitas vezes a gente tem esse olhar de que o idoso já passou, né, da época de construir algumas coisas. E aí a gente tem também, obviamente, né, que lutar muito contra a homofobia, contra o racismo, né, contra as questões que envolvem aí as questões de gênero, né, a transfobia. E quando a gente fala dessas questões, a gente fala de pessoas que são muito diversas. Né? E a gente fala de pessoas que em algum momento elas precisam ser incluídas, porque em muitos momentos esses grupos de maiorias que são silenciadas, ou seja, que vivem numa invisibilidade social, que não são vistas nos melhores lugares para se trabalhar, que não são absorvidos nas melhores escolas, que a gente passa na rua e finge que não vê, né? Esses grupos, eles se tornam invisíveis a essa sociedade. E o trabalho que a gente tem, enquanto profissional, enquanto educadores, enquanto juristas, é justamente de trazer à luz e evidenciar e proteger estes grupos. E a gente falou de diversidade, mas a gente também tem que lembrar que não basta a gente perceber essa diversidade, a gente precisa incluir, né, todas as pessoas. E para a gente pensar em inclusão e diversidade, como é que é essa diferença, a gente pode pensar em um quebra-cabeça, que a diversidade são as peças desse quebra-cabeça. E a gente inclui quando a gente monta as peças. Né? A gente pega uma peça colorida, uma cheia de cantinhos, outras mais retas, e a gente pode montar esse quebra-cabeças. E aí a gente tem uma inclusão. E essa inclusão, ela tem que ser tratada sob um olhar histórico-social e de acordo com as culturas. Porque a gente percebe que muitos dos preconceitos, e quando evolui para uma discriminação, é porque muitas vezes é perpetuado algumas percepções distorcidas sobre uma raça, sobre um gênero, sobre uma deficiência, que a gente não pode mais calar. A gente não pode mais, tem muita gente que fala que é mimimi. E a questão não é ser mimimi. A questão é a gente trazer o respeito, e a gente não reforçar mais essas marcas, esses estigmas que são passados, né, culturalmente, historicamente, muitas vezes, e foi feito muito através de moralização, né, através das piadas, e hoje a gente vê muitos haters, né, nas redes sociais. Então, o que antes era tratado apenas numa piada de mau gosto, hoje é escrito, hoje é difundido, e a gente precisa olhar muito para isso, e muitas vezes essa discriminação que ela vem, que é quando já afeta na pessoa, quando atinge esse grupo, ela é feita de forma velada, de uma forma quase cordial. E aí é uma linha muito tênue e que a gente tem que cuidar muito, assim, quando a gente já evolui. Vocês que são juristas e são acadêmicos, vocês trabalham muito com essas causas e talvez percebam muito mais do que eu, que sou psicóloga e pedagoga, algumas questões, né, que são trazidas assim, né? E esse treinamento, esse olhar, esse treinamento, desde quando a gente está nos bancos acadêmicos, né, a gente precisa fazer, porque a gente percebe que alguns sujeitos podem até ser acolhidos, mas em algum momento eles são apreciados, né? E a gente precisa estar muito alerta para ajudar as pessoas, para conduzir as pessoas a não disseminar mais isso.
para não trazer mais aquela piada que não tem mais graça nenhuma, porque ela diz alguma coisa, né? E isso acontece porque as pessoas... No próximo, Adriana, por favor. As pessoas vivem muito ainda num mundo que é padronizado, que é trazido a uma normalidade de coisas que não necessariamente existe uma normalidade, né? Que algumas coisas são trazidas. Então, a gente ainda vive numa sociedade em que grande parte dela atribui a uma estética, a um belo, algumas condições, que atribui a pessoa forte, né? A uma pessoa perfeita, e é tão discutível o que é belo, porque as questões de beleza e de estética elas vão mudando muito de acordo com os tempos, né? O forte, que antigamente, né, nos nossos antepassados era tão trabalhado as questões assim da força. Hoje a força também é importante, mas a questão das outras inteligências, da inteligência social, da inteligência emocional, de como é que a gente percebe o outro, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, né, para olhar para isso. Porque o preconceito, que é o que eu quero entrar agora um pouquinho mais, assim, nessa diferença, para a gente entender como é que a gente se constitui, como é que se constitui isso, muitas vezes. O preconceito, ele fica mais no âmbito mais interno, no âmbito mais do nosso sentimento. E tudo aquilo que é desconhecido, a gente tem um olhar meio prévio, assim. E o que a gente precisa trabalhar na nossa mente? A gente precisa trabalhar que, bom, se eu não conheço esse tema, essa pessoa, esse lugar, eu preciso conhecer. Eu preciso me abrir a essa experiência. Eu preciso me apropriar disso. Eu preciso ver se isso é algo que vai me agregar, enfim. Então, estar aberto ao conhecer, ela diminui muito a possibilidade de eu ter um preconceito. E para esse preconceito, para que ele não evolua para uma discriminação, ou seja, para que eu não humilhe pessoas, para que a gente não desqualifique, para que a gente não segregue, não exclua pessoas. E aí a discriminação, ela vai muito na linha do xingamento, do insulto, né? Do insulto de religião, de raça, de deficiência, de gênero, né? Então, são xingamentos diversos em relação ao status social daquela pessoa, em relação a muitas coisas que ela tem como valores, né? Então, essa discriminação, o preconceito ele evolui para essa discriminação quando não dá mais, quando ele machuca, quando ele deprecia, quando ele violenta. E aí é quando a gente começa a precisar intervir de uma forma mais interativa, né? A gente já tem que começar a questionar e a intervir nos preconceitos, né? Porque o preconceito é algo que é como se fosse uma escala. Se a gente não para, né? Se a gente não trabalha, se a gente não se faz entender, ele pode ter uma evolução que vai fazer com que aquela pessoa entre em sofrimento. A pessoa que eu possa atingir, ela entra em sofrimento. Existe uma área do cérebro, uma parte frontal, que faz com que a gente sinta tantas as dores emocionais, as humilhações, as retaliações, quanto uma dor física, né? Então, o ser humano, ele por si só, desde quando ele nasce, o cérebro ele já está trabalhando, né? A gente pode passar aqui, André. Deixa eu só pedir uma gentileza, tem que enquadrar melhor a imagem, porque agora ficou cortada, aparece só do teu nariz para baixo, tem que subir um pouquinho o celular. Certo? Isso, agora beleza. Sim. Obrigada. Imagina. Tu pode passar, Adriana, mais um, por favor? Então, assim, falando de cérebro, nós, desde o nascimento, a gente já começa a classificar. E aí, gente, a gente classifica, mas a gente não tem preconceito. Essa é uma grande diferença também. E aí, pode passar mais uma, Adriana, por favor?
Quando a gente classifica, por exemplo, assim, uma cadeira. Uma cadeira, ela pode ser de madeira, ela pode ser de plástico, ela pode ser de qualquer, de metal. Ok, eu classifico, eu preciso dar nome a isso. Mas dentro do nosso cérebro, a gente tem aqui o sistema 1 e o sistema 2. O que é o sistema 1? É como o nosso cérebro opera. O sistema 1 ele é muito rápido, ele é muito reativo e ele é involuntário, né? Então, assim, ele simplifica muito as coisas, né? Para a gente poder ter uma ideia, ele associa algumas memórias, ele armazena essas memórias. Então, para ele, se eu digo pão, ele já faz uma associação de manteiga, pão com manteiga. Se eu falo 2 mais 2, ele já sabe que é 4, né? Então, ele é rápido. Já o sistema 2, ele é mais lento. Ele é racional, ele é analítico, ele vai avaliar, ele vai ponderar, ele vai questionar aquela situação e ele vai, inclusive, corrigir que os julgamentos que o sistema 1 acaba fazendo. Esse sistema 2, no nosso cérebro, ele age justamente no controle das nossas emoções. É o que faz com que a gente se questione o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo. Esse comportamento, ele é para ser feito dessa forma, né? Então, o que eu quero dizer com essa parte mais cerebral? De que a gente, conseguindo analisar e de que a gente parando para pensar, a gente não vai ser uma pessoa violenta, a gente não vai ser uma pessoa que expõe o outro, que segrega o outro, porque a gente começa a pensar e a gente começa a analisar. Então, talvez o que a gente precise fazer é trabalhar muito para algumas intervenções que eu vou trazer daqui a pouquinho, algumas sugestões, desde o momento em que a gente se constitui enquanto cidadão, enquanto ser humano, para que a gente saiba que a gente precisa olhar as coisas com cautela e com cuidado e que as pessoas têm valor, né? E a gente tem que trabalhar isso. Para a gente poder falar um pouquinho de como a gente aprende, né? O Bandura, no próximo. O Bandura, ele fala na teoria social, né? E o tema da eficácia. O Bandura nos traz algo que é para a gente poder se autoanalisar mesmo, porque a todo momento nós, enquanto seres humanos, estamos nos desenvolvendo. Ele diz que há uma tendência, que nós temos uma tendência a acreditarmos que temos o nosso senso moral e ético mais elevado, né? Ele tem essa fala e do que a gente pensa que esse senso moral ele é mais elevado do que o outro, né? Então a gente acaba fazendo uma ideia de que a gente talvez não seja tão racista, não seja tão homofóbico, né? E a gente, não, mas não é bem assim. A gente sofre um desengajamento, né? E a gente atribui isso ao outro, a responsabilidades que a gente acaba transitando, né? E isso é muito perigoso, porque a gente tem que trabalhar sempre o quão ético eu preciso ser, o quão moral eu preciso ser. E o nosso senso moral, ele tem que ser muito elevado. E aí a gente consegue ter uma ampliação de consciência para a gente não fazer algumas coisas que talvez façam mal para o outro. E quando a gente fala, ainda pensando em cada um de nós e fazendo uma autoanálise assim, do nosso comportamento, né? No próximo, Adriana, a gente tem os vieses inconscientes. O que são vieses inconscientes? São alguns padrões que a gente acaba construindo desde a infância e que nos influenciam a pensar de alguma forma, a interpretar algumas coisas, a perceber algumas coisas. E esses vieses, eles vão nos acompanhando. E se a gente não traz esses vieses à consciência, eles acabam afetando muito a gente, né? E alguns vieses que a gente pode pensar são os vieses de afinidade.
Então, assim, eu tenho a tendência a ter um grupo de amigos, né? No próximo, Adriana. Um grupo de amigos que eu tenho afinidade. Então, assim, a gente sempre vai para a praia ou sempre vai para o campo, a gente sempre come aquele mesmo prato. Se a gente não tiver uma pessoa que seja tão afim, a gente vai conflitar muitas vezes. E aí a gente vai se desengajar dessa amizade. E aí a gente vai dizer assim, não, essas pessoas, elas são muito diferentes de mim, elas não me servem. Então, o bom mesmo é quando a gente tem uma equipe diversa, é quando a gente tem amigos diversos, porque daí a gente não vai sempre para o mesmo lugar, a gente não come sempre as mesmas coisas. E esse que é, né, o lado positivo do diverso. Mas ele é confortável. E aí a gente fica ali naquela zona de conforto e vai lidando sempre com as pessoas muito afins, indo nos mesmos lugares. Por isso que a gente perpetua muitos hábitos, por isso que a gente acaba fazendo uma rede neuronal, a gente faz aquela aprendizagem e tem dificuldade de fazer diferente, né? Outro viés do próximo é o viés de percepção. É aquele que a gente tem a tendência também a reforçar alguns estereótipos, mas sem base em fatos nenhuma, né? Então é muito aquilo assim, eu acho que aquela pessoa não é legal. Não bati com ela, mas por quê? O que te faz pensar? Talvez ela lembre uma voz de alguém que eu não goste. Talvez o cabelo dela lembre uma pessoa que eu também não curti. Mas assim, a gente precisa pensar, por que eu não gostei dessa pessoa? Que sentimento eu tô tendo? O que ela tá me trazendo? Né? Porque senão, de novo, eu vou ficar tendo os meus pré-julgamentos, os meus pré-conceitos. E eu tenho que evoluir para uma formação de uma opinião crítica e com base em fatos ou em dados, porque que aquela pessoa não é tão convidativa para mim. Né? No próximo, por favor, Adriana. Então, a gente tem também o viés confirmatório, né? Então, assim, eu sempre tive cães, porque uma vez eu tive gatos e eles, aquele gatinho, ele não gostava muito de mim. Ou eu tinha gatinhos e eu não tenho cães, porque uma vez um cãozinho não gostava. E aí eu confirmo, olha só, aquele cachorro não gostava de mim. Então todos os cachorros não vão gostar de mim. E eu não me permito experienciar novas possibilidades, novas coisas. E esse é o viés confirmatório. A gente fica sempre confirmando alguma coisa que não deu certo e a gente vai buscando essa confirmação e vai sempre arrastando isso e não se abrindo, não se expondo. Próximo, Adriana. O viés de grupo. Bom, esse é um viés que a gente tem que ter muito cuidado também, porque esse viés nos dá essa sensação de que a gente não pode discordar da maioria, né? Então, a gente tem uma tendência de concordar, de seguir as opiniões das pessoas. E quando a gente vive em sociedade, a gente tem que questionar muito se aquela opinião, se aquela questão, ela realmente vai agregar, se isso vai ser pensado de acordo com o que eu penso, com os meus valores, com aquilo que eu sinto. Então, se eu tenho um viés de grupo, eu acabo não questionando, eu acabo seguindo a maioria. Mas como é que a gente pode evitar, né, os preconceitos? Nos próximos, Adriana, por favor. Como é que a gente pode evitar o preconceito? Agora que a gente já entendeu como a gente funciona, né? A gente já parou para pensar um pouquinho em como é que a gente dá conta dessas coisas, de que o preconceito ele é algo que está mais ali na linha do meu julgamento e a discriminação fica muito mais nesse sistema de depreciação, desqualificação, violência, né? Enfim, é uma linha assim que a gente já conseguiu dar uma refletida, né? Como é que eu posso fazer para eu evitar ou para eu poder auxiliar um grupo de pessoas? Eu vi aqui que tem pedagogos, né, que entraram também, acadêmicos de direito, assistentes sociais.
Então, o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para ajudar, para diminuir essa discriminação, para diminuir essa separação das pessoas? Então, trabalhar com a ampliação da consciência da criança, do adolescente, do adulto e mesmo daquele que discrimina. Quando a gente está à frente de alguém que discrimina, a gente precisa auxiliar essas pessoas a ampliar essa consciência, a não fazer mais essa atitude, né? A ter um olhar para que ele possa se autoconhecer, para a prática dessa empatia. E também é uma forma também da gente fazer intervenções, dizendo para a pessoa assim, será que tu não deve questionar essa tua primeira impressão? Será que tu não tem que estudar mais, aprofundar mais o conhecimento sobre essa situação que tu está tendo uma opinião tão ferrenha, né? E eu acho que também uma outra questão que a gente pode trabalhar para intervir, né, nessas questões todas de julgamentos e que a gente faz, às vezes, previamente, é poder incentivar as pessoas, né, a buscar um pouco mais as terapias, as psicoterapias, né, a aprofundar o seu autoconhecimento. E quando a gente vê algum grupo que ele está sofrendo, principalmente nós, né, psicólogos, pedagogos, juristas, assistentes sociais, a gente que trabalha diretamente com as pessoas, incentivar que elas também busquem proteção, porque tem muitos canais que elas podem utilizar. Elas têm desde Ministério Público, Disque 100, Disque 180, mas assim, fazer com que aquela pessoa saia daquela condição de opressão. Então, nós, profissionais, a gente tem que fazer com que ela saia dessa condição. E muitas vezes é muito difícil, né? Porque alguém que sofre alguma atitude de discriminação, a sua psique está muito abalada, o seu corpo está muito ferido, está muito machucado. E o nosso papel, enquanto profissional, enquanto jurista, ele é de suma importância. Ele é de suma importância para defender o direito dessas pessoas e também para auxiliar que elas busquem a sua proteção, para que elas consigam sair daquele sistema que acaba magoando, que acaba oprimindo, né? E dentro das escolas, também a gente pode ter, dentro das empresas, atitudes que são muito mais educativas e até mesmo psicoeducativas. Então, os projetos nas escolas, de trazer à luz as diferenças, de trazer à luz, trazer pessoas diversas para dentro das escolas, para dentro das empresas, e ajuda muito as pessoas a não perpetuarem os estigmas, não marcarem as pessoas a ferro e fogo por sua raça, por sua deficiência, por sua religião, por sua classe econômica, né? E a gente precisa também olhar e ver se não tem um espaço para a gente fazer mentoria, né, dentro de onde a gente trabalha, de onde a gente atua. Será que a gente não pode ser um mentor de alguém que pertence a estes grupos que são estigmatizados, que sofrem discriminação? Será que eu não posso mentorar, por exemplo, mulheres negras, meninas, né? Meninas jovens? Será que eu não posso mentorar pessoas trans para desenvolver a carreira? Será que eu não posso mentorar uma pessoa com deficiência para que ela consiga buscar a sua qualificação, o desenvolvimento, para que ela possa evoluir? A gente pode pensar em algumas atitudes que possam trazer de uma forma mais prática, a evolução desses grupos que não são minorias, que são grupos, muitas maiores pessoas de um senso que nos mostra que tem muita gente que precisa de suporte. E aí, dentro da psicologia, dentro do suporte emocional, funciona muito os grupos terapêuticos. São grupos que apoiam muitas vezes, já se trabalha bastante com pessoas que cometem algum delito, que cometem discriminação, que agridem, né? A gente tem que trabalhar muito também essa questão para que eles não cometam novamente isso e para que a gente, acima de tudo, a gente faça um processo educativo
né, dessas pessoas, porque senão ele vai cumprir a pena dele e ele vai novamente voltar a fazer. A gente tem que mudar esse pensamento, esse sentimento dessas pessoas. Então, por isso que a gente tem que fazer um trabalho muito forte desde quando a gente tem ali o cidadão, quando ele é pequenininho, na adolescência, nos projetos, nas comunidades. A gente tem que dar suporte para as pessoas que são destes grupos que precisam ser cuidadas, né? Então, tem muito trabalho para a gente fazer. Ainda tem muito para a gente fazer nessa sociedade, né? A gente ainda tem que mexer com algumas questões culturais que a gente percebe que precisam ser aprimoradas, né? Então, essas reflexões que eu estou trazendo para vocês é para a gente poder pensar qual é o nosso papel enquanto profissional, enquanto pessoas, que no próximo a gente tem uma escala do que a gente pode pensar em diversidade, onde é que a gente se coloca nessa escala, né? Essa escala, ela pode ser olhada da seguinte forma, ela pode ser olhada... Foi? Deixa eu ver. Agora foi. Então, ela pode ser olhada, essa escala, né, que é uma escala de diversidade que a gente trabalha, onde é que a gente está? Para a gente se localizar nessa escala. Né? Então, a gente vê que a discriminação, ela está no ódio, na repulsa. Ela está numa ponta da escala bem extrema, né? Quando a gente vê pessoas que acabam cometendo delitos, quando a gente vê pessoas que acabam machucando, então elas estão ali, no ódio e na repulsa. Aí, na escala de diversidade, a gente vê que as pessoas às vezes estão na apatia. Elas estão vendo as coisas acontecerem e não fazem nada, não se mobilizam. E a gente segue e a gente vê que tem algumas pessoas que respeitam, né? Respeitam todas as classes, gêneros, pessoas com deficiência, religiões. Mas só respeitar ainda não está em algo que pode ser considerado excelência. A gente precisa valorizar a diversidade. A gente precisa poder aprimorar e evoluir, buscar essa nossa evolução como ser humano, para a gente estar nessa outra ponta da escala, que é a valorização das pessoas, que é o cuidado delas, que é o bem-estar. E, acima de tudo, a gente tem que sempre buscar os direitos e a dignidade do ser humano, né? Tem muito trabalho para a gente fazer. Muitas coisas já foram feitas, muitos reparos históricos estão sendo feitos, muita acessibilidade para a pessoa com deficiência está sendo feita, sabe? Eu mesma, como pessoa com deficiência, eu lembro que eu não tinha muita acessibilidade logo que eu comecei a minha vida escolar, né? E aí vão-se quase 50 anos, quando eu comecei a estudar, as escolas não eram todas inclusivas, né? Os meus pais tiveram que procurar muito essa escola inclusiva, procurar muito os meus direitos. Os primeiros livros, eu tinha uma rede familiar muito boa e eu tinha uma rede de amigos muito boa. Os meus amigos na adolescência iam para minha casa e liam os livros comigo, quase se formavam comigo. A primeira graduação eu consegui fazendo com os familiares, com os amigos, lendo os livros para mim. As outras formações, aí vieram os leitores de voz, que me possibilitaram maiores autonomias, mas ainda hoje, muitas coisas não são acessíveis. Eu falo só de uma deficiência, só da deficiência visual. Eu falo de um pouco de barreiras, mas se a gente for olhar, quantas barreiras a gente ainda tem que superar? Tanto para pessoas com deficiência, quanto para mulheres, quanto para pessoas negras, quanto para pessoas LGBTs. Tem muitas barreiras que não nos dão acesso, que não nos dão condição. E aí é que entra o nosso papel como profissionais que somos, da gente ajudar as pessoas a se colocarem nessa sociedade e de trazerem à luz dela o direito, que é algo que todo mundo tem, direito à proteção e o direito de ter uma vida digna. Então, eu acredito que tem muito trabalho para a gente fazer e a gente vai construir esse trabalho com muitas mãos.
E este evento que a gente está fazendo, eu fiquei muito feliz de ser convidada, porque a gente está discutindo esse tema. Significa que isso vai chegar nos consultórios, nos escritórios, que isso vai chegar ali nos casos em que vocês vão analisar, em que vocês vão olhar para o cliente de vocês e vão perceber que ele é diverso e vão fazer esses entendimentos. Eu quis trazer todas essas reflexões de como é que a gente funciona para vocês perceberem como é que vocês estão nessa escala da diversidade, como é que o cliente de vocês está na escala de diversidade, para vocês perceberem que tem sofrimentos quando ele é segregado, quando ele é discriminado, quando ele é excluído, e para vocês ficarem prestando muita atenção nessas formas de manejo. O que mais eu posso fazer? E é sempre essa pergunta que a gente pode trazer assim para cima da mesa. O que mais eu posso fazer para trazer a defesa, o direito e o bem-estar para as pessoas? Eu acho que é isso que eu tinha para trazer nesse dia. Obrigada, muito obrigada. Obrigada mesmo. Acho que todo mundo ficou até impactado, assim, né? Pensando aí profundamente, porque realmente são muitas coisas que a gente precisa refletir em relação a isso. Acho que tu trouxeste coisas muito importantes, questões que eu acho que os alunos precisam pensar, dessa questão da construção cultural que é apresentada para todos nós. Eu sempre costumo comentar nas minhas aulas com os alunos sobre um exemplo para que eles tenham esse insight, né, do quanto nós somos muito fruto da cultura na qual nós estamos inseridos. Então, eu menciono que na África existe uma tribo em que o padrão de beleza daquela tribo é a mulher que tenha o pescoço mais longo. Então, as mulheres elas usam uma série de anéis para elas ficarem com o pescoço longo, porque os homens sentem atraídos pelas mulheres que têm o pescoço mais longo. Lá é o padrão de beleza naquela região, naquele local, é isso que faz sentido. As pessoas que nascem lá não acham isso esquisito. E nós aqui, a Gisele Bündchen ou qualquer outra modelo, não seria considerada bonita lá. E não está errado isso, é a questão cultural. Então, por isso que a gente tem que pensar muito e refletir muito em relação às coisas que a gente acha naturalmente certo, porque na verdade foram apresentadas para nós como certo. Tem um livro do Nietzsche que se chama a Genealogia da Moral, em que ele faz uma reflexão muito importante. Ele comenta que a cultura é uma questão de decisão, e quem decide são as pessoas que têm poder, e as pessoas não decidem em prol de todos, elas decidem em relação ao que é bom para elas. Então, quando a gente para pensar nos padrões de beleza que são estabelecidos para nós todos, essas decisões do que é bonito, do que é feio, do que é terrível uma mulher que use 42, tu tem que usar 36. Quem decide isso? Por que a gente pensa dessa maneira? Porque alguém que vende as revistas de moda, que vende os produtos de beleza, que vende toda uma indústria para que a mulher se sinta inadequada, para que ela não se sinta feliz com o seu próprio corpo, para que insistentemente nós tenhamos essa preocupação com questões que, se a gente parar para pensar, não fazem sentido, né? Eu também gosto de trazer um exemplo que 80% das mulheres têm estria. Então, por que a gente não considera isso uma coisa natural? Se 80% das mulheres têm, é sinal de que não é uma coisa estranha no corpo feminino. Mas alguém vendeu para nós que isso é uma coisa muito feia e que a gente tem que sofrer se a gente tem isso no nosso corpo. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, porque a sociedade ela vem e nos entrega um pacote pronto do que é certo e do que é errado. E aí, nesse livro do Nietzsche também, ele fala que existe uma diferença entre o que é certo e o que é errado, né? A gente sabe o que é errado matar uma pessoa, é errado roubar uma pessoa. Agora, o que é bom
e o que é ruim, o que é belo e o que é feio, isso é uma construção cultural, isso é uma escolha. E aí vem dessa questão que ele traz, que é uma escolha feita por aqueles que estão no poder, considerando o que é melhor para eles. Por isso que a gente tem que pensar muito, por isso que se repetem todos esses padrões de machismo para excluir as mulheres da sociedade, do mercado de trabalho, dos espaços de poder. Por isso, os pensamentos se repetem em relação ao racismo, em relação à homofobia, porque existe um pensamento que das pessoas que estão no poder e que querem se manter nesse espaço de poder, que não querem dividir esse espaço de poder com essas outras pessoas. Então, se criam esse ciclo de exclusão. Aí se planta todos esses vieses que a Gisele muito bem colocou e muito bem explicou, eles vão sendo incutidos e naturalizados na cabeça de todo mundo. Existe uma pesquisa, agora eu só não vou lembrar qual é o instituto que fez essa pesquisa, mas fez uma pesquisa com meninas muito pequenas, e meninas de 4 anos de idade já acreditavam que os meninos eram mais inteligentes do que elas. Por quê, gente? Por causa dessas brincadeiras. Aí quando as pessoas falam assim, ai, mas não pode mais nem brincar, como, nossa, não sei o que, reclamam. Gente, as brincadeiras, elas causam um efeito subliminar nas pessoas. Todas as brincadeiras em relação às mulheres, isso está se transformando porque as pessoas estão reclamando, mas todas as brincadeiras, se vocês pararem para pensar, a mulher é sempre boba, a mulher é sempre burra, a mulher é sempre interesseira, é sempre alguma coisa ruim, é sempre alguma coisa pejorativa, é uma coisa violenta contra aquela mulher. Nunca, a piada nunca é alguma coisa realmente saudável. Não que a gente não possa ter humor. Existem vários programas de humor que estão se reinventando e que não trabalham mais sob esse conceito de precisar humilhar o outro para fazer graça. E é esse caminho que a gente tem que encontrar. Um humor inteligente, um humor que trabalha com questões do cotidiano, não com humilhação em relação às outras pessoas. Então, essas reflexões que a Gisele trouxe, que são tão importantes, que são tão necessárias, eu acho que o que tem de mais importante é vocês pensarem sobre isso, pensarem quando vocês têm determinadas atitudes, será que essas atitudes elas foram escolhidas? Será que vocês têm determinadas repulsas por algumas pessoas, por algumas atitudes? De onde nasce isso? E começar a questionar isso. Questionar por que você pensa dessa maneira? Por que você age dessa maneira? O que te leva a pensar dessa forma? Isso é muito importante, porque no direito a gente precisa entender que a função do advogado é defender o direito daquela pessoa, defender seja a pessoa que for, seja o que for que ela tenha praticado, ela tem direitos. E é essa a diferença de nós vivermos em uma sociedade que é pautada pelas leis da barbárie, da sociedade onde o que vale é a opinião das pessoas e não a legislação. É a lei que nos separa do estado da barbárie. Então, ainda que eu não concorde com o que a pessoa fez, ela tem direitos, ela tem o direito ao devido processo legal. Isso que vocês precisam construir dentro de vocês, que vocês só vão conseguir ser um bom profissional, só vão conseguir realmente defender aquele direito daquela pessoa que está ali te procurando, se você entender isso, entender que muitas coisas são construídas dentro de nós e são construídas para nos levar a ter determinados pensamentos, e também que, ainda que nós tenhamos um distanciamento, uma diferença com determinada pessoa, não quer dizer que a gente não possa conviver com ela, né? Eu sei que eu acabei misturando um pouco os assuntos aqui, me empolguei, já falei até demais, me desculpem. Eu sou muito contrária a essa coisa de gente ficar presidindo a mesa e dar uma segunda palestra. Me perdoem, gente, me empolguei porque eu gosto muito do tema e eu fiquei muito feliz com todas essas reflexões, né? Já me trouxe um monte de ideias, tudo isso que a Gisele colocou. Agora, peço desculpas por ter me alongado, vou passar a palavra para a Denise. Gisele, eu queria agradecer a sua contribuição, porque foi fantástico. E se a gente parar para pensar bem, em cima do que você falou e até a Adriana se colocou,
é importante a gente estar atento, sim, para esse movimento da brincadeira, como as pessoas estão falando, né? E em cima da brincadeira nasce o bullying, e o consultório da gente, que é psicóloga, está lotado de gente com trauma por conta do bullying, né? Então, acho que é importante essa questão que passa muito pelo que é certo, pelo que é errado, pelo preconizado, o que deveria ser preconizado como certo e o que é preconizado como errado. A Adriana colocou essa questão da estética feminina e, se a gente parar para pensar, é exatamente isso. Como é que as pessoas olham para as outras, se elas estão dentro do padrão, se elas são dentro da estética, e me parece que isso bate de frente muito quando a gente lida com a questão de uma deficiência, por conta de uma orientação diferente da preconizada, a mais normal e natural, que seria a heteronormatividade, quando a gente fala de um gênero diferente ao qual as pessoas entendem que é o que é o normal e que, para nós psicólogos, né, Gisele, não existe normal, né? O que existe são pessoas, né? E eu acho isso muito interessante. Então, quando a gente encontra essas pessoas no nosso caminho, né, por que não, como disse a Gisele, mentorar? Por que não apoiar? Por que não ajudar? E por que não investir nessas pessoas? Porque elas têm tanta capacidade como qualquer um de nós, né? Eu não quero me estender, tem algumas perguntas, vou passar para a Ângela, que vai abordar essas questões, e se ela tiver alguma pergunta também. Eu gostaria de salientar a importância da abordagem desse tema, principalmente para nós, acadêmicos de direito, né? Que temos e futuramente teremos mais ainda o principal papel social de combater, de ser bem combativo em relação a todo tipo de preconceito e a todo tipo de discriminação. E também gostaria de parabenizar a doutora Gisele, né? Eu estou muito honrada de estar aqui dividindo esse espaço com ela. Afinal, é uma mulher deficiente visual, né? Está representando uma minoria, trazendo representatividade e visibilidade para essas pessoas. Então, doutora, vamos lá para a primeira pergunta. O participante anônimo, infelizmente não está aparecendo o nome de quem está perguntando, ele faz a seguinte indagação. No direito penal brasileiro, existe um conceito chamado reprovação social da conduta, que é quando o Estado ele cria uma lei para coibir determinadas atitudes lesivas a um bem jurídico. Então, por exemplo, que são os crimes, né? E ele pergunta o seguinte, ele quer saber se essa questão do sistema 1, que a senhora falou no início da exposição, né, que é a parte do nosso cérebro que julga, que rege e simplifica, está diretamente associado com a elaboração dessas leis, dessa reprovação social. O que a senhora acha disso? O sistema 1 é como se fosse algo que não é, digamos assim, lapidado. É como se fosse uma pedra sem lapidação. É algo mais cru, mais bruto. Ele é importante, porque quando a gente quando a gente bota a mão em algo quente, é o sistema 1 que faz com que a gente retire a mão rapidamente. O sistema 2, ele vai pensar assim, será que eu vou me queimar? Ele vai avaliar mais, assim. Então, o sistema 2 é aquele que tem já uma elaboração. Talvez isso fique mais claro, assim, porque realmente eu não domino a questão jurídica, mas para poder ficar, né, mais claro para você que fez essa pergunta, o sistema 1 é algo que não é elaborado, é algo que eu faço e eu não dou conta daquilo de uma forma mais crítica. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Perfeito. Perfeito, tá certo. Posso passar para a próxima? Claro. O participante anônimo 2, ele pergunta o seguinte: quando você tem esse viés inconsciente dentro da sua própria família, então contra negros, contra mulheres e afins, como reagir? Como você faz para lidar com isso sem sofrer retaliações familiares ou criar algum tipo de rivalidade dentro da própria família?
Isso é uma pergunta bem importante, obrigada também. As duas perguntas bem interessantes. Vai depender muito da forma com que essa pessoa, das ferramentas emocionais que essa pessoa tem, né? Então, ela pode simplesmente dizer: eu não quero ouvir essa piada, eu não preciso ouvir isso, eu não quero, não desejo. Ou ela pode, muitas vezes, explicar para aquela pessoa, né? Porque vai também muito de como é que o outro está aberto ou não. Tem pessoas que elas são tão fechadas pro tema que elas dizem: é assim que eu penso e é assim que vai ser, e eu não me permito. E aí tu pode gerar um conflito muito grande, inclusive acabando abalando as relações, né? Mas eu acho que eu sempre que eu me deparo frente a uma pessoa extremamente resistente, eu opto por mostrar e ir devagarinho, porque eu acho que muitas vezes o confronto, quando a pessoa é muito fechada, ele vai causar mais embotamento, mais fechamento, né? Então, depende de como de como tu é, Anônimo 2. Se tu é uma pessoa que é paciente, que gosta de trazer ali, olha, né, pessoas com deficiência, por exemplo, elas produzem, elas são capacitadas. As pessoas negras, elas são extremamente inteligentes, elas são pessoas que estão aí muito qualificadas no mercado de trabalho. Uma pessoa que é LGBT, ela é uma pessoa que ela vai poder agregar muito, é uma pessoa que não está aqui apenas para brincadeira, ela é uma pessoa que ela tem as coisas sérias. Enfim, de tu pontuar as questões de uma forma didática, ou então, simplesmente, dizer para essa pessoa: eu não compactuo com isso, isso não é direito, isso não é justo. Então, eu acho que é muito mais pela via de sentir como tu é, né? Eu prefiro ir informando, eu prefiro ir devagarinho e sentindo aquela pessoa, porque senão eu posso perder a oportunidade de conseguir psicoeducar essa pessoa, né? E aí a gente perde o contato e a gente não resgata mais essa pessoa que pode ser capacitista, homofóbica ou racista, né? Ou simplesmente fazer uma piada de mau gosto, porque, de novo, porque não pensou, porque vem isso de pai para filho, para isso, para aquilo, né? Uma transmissão oral e até implementado aí numa sociedade. A gente tem que fazer o caminho oposto para que ela consiga ter uma forma diferente de pensar e uma forma mais educativa de funcionar. Eu acho que é essa, Ângela. Tá certo. Nós temos mais duas questões aqui. Uma questão, na verdade, é um relato, que com certeza eu vou falar porque é bem importante, mas primeiro eu vou falar a pergunta, tá? O participante anônimo, ele pergunta a seguinte coisa: como devemos agir quando alguém que, em teoria, deveria estar ali para nos proteger, mas nos aponta apenas por sermos negros, né? Então, nos aponta, acho que nos discrimina. E ele ainda diz: o sentimento de medo e insegurança cada dia aumenta entre nós. Acho que é uma questão bem pertinente aí sobre racismo, doutora. Uhum. Então, dentro de qualquer instituição, sociedade, sempre vão ter pessoas que tenham condutas que não são adequadas e pessoas que vão realmente lutar pelos direitos. Se essa pessoa, né, está convivendo em determinados espaços, ela não defende, ela não protege e ela discrimina, talvez tenha a necessidade de fazer aí uma revisão se essa pessoa precisa estar nesse lugar. Porque a gente precisa se sentir protegido e sempre vai ter pessoas dentro de um grupo de profissionais que vai agir de uma forma correta, né? Eu acho que a gente ouviu muito nos últimos acontecimentos e ouve muito nos últimos acontecimentos essas questões de eu acho que a palavra veio aí, né? Medo, receio. Então, é bem importante que a gente possa se fortalecer, os grupos possam se fortalecer e buscar as pessoas que elas possam confiar para buscar ajuda, para buscar apoio, para buscar proteção, né? Então, eu acho que olhar para isso é uma questão bem importante. Eu acho que vale, inclusive, alguns eventos ainda, né, para a gente discutir em vários lugares, assim, não apenas aqui neste momento de OAB, mas a gente precisa discutir isso muito
porque o racismo ele tem sido uma pauta muito relevante e a gente tem que buscar uma forma de psicoeducar as pessoas, de provar para as pessoas essa capacidade, a inteligência, né? Tudo aquilo que as pessoas negras nos deixam em termos de cultura, de afeto. E eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer com muitas mãos. E eu, como sou psicóloga, né, tanto quanto vocês, eu acredito muito na capacidade que o ser humano tem de aprender. E eu acho que tem muito ainda para a gente poder ensinar as pessoas a pensar de uma forma mais adequada. Tá certo. A gente tem um relato aqui que eu achei bem importante, ainda no âmbito do racismo, né? A Thaís Assunção, ela conta a seguinte coisa. Ela, no início do ano, aconteceu uma coisa bem chata. Ela e uns amigos estavam voltando de uma palestra à noite, quando em um momento ela relata que eu e outro amigo, que são negros, estávamos um pouco mais atrás dos outros, que eram brancos. E começamos a brincar um com os outros. Alguns policiais apareceram do nada querendo nos revistar, achando que eles tinham alguma coisa na mochila, fizeram até eles tirar alguma coisa da mochila, como se eles fossem uma ameaça para os amigos brancos dele. E eles alegaram que nós queríamos assaltá-los. Esse é o relato da Thaís. O que a doutora tem a falar sobre isso? Essa questão de sair à noite é uma questão bem importante, assim, né? Porque, de novo, a gente precisa, primeiro, que sermos pessoas brancas ou negras já é um perigo, né? Mas, obviamente, as pessoas negras e pessoas com deficiência também, algumas situações se tornam um pouco mais perigosas. E a gente sabe, né, que muitas vezes somos confundidos e a gente vê muitos casos assim, né? Algumas pessoas me dizem, e aí não é o meu lugar de fala, né? Eu trabalho com diversidade e respeito muito o lugar de fala, né? Eu acho que se a gente quer trabalhar com diversidade, é o que a gente tem, é a fonte que a gente precisa beber. As pessoas dizem, algumas dizem assim, olha, quando eu sou confundido, eu aprendi que eu preciso mostrar minha mochila, que eu preciso parar, porque no menor movimento eu posso sofrer algum tipo de situação, seja à noite, seja no supermercado, seja de dia, né? Então, assim, isso que eu trouxe desse estresse emocional, né, de que o nosso cérebro, ele sofre muito e sofre com retaliação, tanto física quanto emocional, é uma situação muito complicada, em que a gente vai como se fosse abrindo pequenas feridas. E o que a gente pode fazer, e acho que assim, não tem o nome, né, da pessoa, né, Ângela? Não tem nome, né? É a Thaís Assunção que falou. Thaís Assunção. Então, assim, Thaís, é bem importante, quando eu falei, assim, dos suportes de grupos psicológicos, quando eu falei de mentoria, né, é bem importante que a gente tenha pessoas aqui que te fortaleçam, que fortaleçam os grupos. É bem importante que a gente esteja aqui sabendo que a gente precisa de proteção, né? E entendo que seja muito difícil. De novo, eu não tenho esse lugar de fala, mas dentro do meu lugar de fala, que é de pessoa com deficiência, eu entendo que a gente precise olhar para essas nossas cicatrizes e fazer alguma coisa e buscar. E eu acho que o que tu está fazendo de trazer para nós essa reflexão nos ajuda muito, porque talvez muitos de nós estejamos inseridos de grupos de pessoas que possam fazer essas atitudes e a gente possa ajudar as pessoas que a gente conhece a não fazer isso. Então, o fato de tu estar trazendo esse relato nos ajuda a refletir, é muito rico e eu sou muito solidária com tudo isso que a gente vive no Brasil e a gente não pode mais permitir que essas coisas aconteçam. A gente tem muito trabalho, de novo, muito trabalho pela frente. Exatamente. E não é o nosso, realmente, como você falou, não é o nosso lugar de fala, mas nós, como pessoas brancas, eu acho que a gente tem o dever moral de assumir nossos privilégios e principalmente conversar com outras pessoas brancas. Eu acho que esse é o nosso papel na luta antirracista, conversar com outras pessoas brancas e fazer com que essas pessoas também entendam os seus privilégios, para que dessa forma todo mundo junto possa desconstruindo essas questões, né?
em papel Bom, de aliados, né, Ângela? Eu acho que exatamente. Esse eu acho que é o nosso papel principal na luta antirracista, né? Conversar com outras pessoas brancas, porque a gente não pode tomar o protagonismo das pessoas negras, né? Isso é deles, né? Eles têm que falar o que é racismo e etc. Mas a gente tem que estar ajudando sempre, com certeza. Peraí, próxima pergunta. A Catherine, ela pergunta a seguinte coisa. A exemplo da estética feminina, existe um exagero na mídia de forma geral em padronizar o ser humano, enxergando o mesmo como um mero consumidor. Como isso poderia ser mudado nos dias de hoje, ainda mais com a ampliação da tecnologia utilizada cada vez mais para influenciar as pessoas e para induzir ao consumismo desmoderado? esse é um trabalho muito que a gente tem que fazer com os meios de comunicação e de tecnologia, né? Algumas marcas já estão trazendo outros corpos, né, de padrão para mostrar outras formas de conduta, né? E já existem muitos modelos plus size, modelos com deficiência, modelos trans. Então, assim, a gente já está começando, claro que assim, ó, é muito embrionário. Eu acredito que a gente tem aqui muito evoluir, mas mais um time de profissionais, né? A gente tem que trabalhar muito em harmonia e muito junto, né? Quando eu falo que a gente tem muito trabalho, a gente tem muito trabalho mesmo. E a área do marketing, a área da comunicação, juntamente com a área de tecnologia, o que eu apresento enquanto marca, empregadora, o que eu mostro, porque o que a gente vê, por exemplo, vamos pegar aqui pessoas negras, né, que a gente falou assim um pouquinho, né, nas duas perguntas. A gente tem muito pouco ainda produto de beleza, maquiagem específica para aquele tom de pele, para aquela... A gente sabe que tem toda uma constituição de melanina, de coloração, no próprio cabelo, a gente ainda tem poucos produtos, né, voltados, poderia ser muito mais, e a gente ainda tem o tal do shampoo normal, para cabelo normal. O que é cabelo normal? Meu cabelo não é um cabelo normal, né? O meu cabelo é um pouco seco, tem algumas coisas quebradas, o cabelo não é normal. Uma pessoa que também é branca, loirinha, o cabelo não é normal porque é muito fino, ele pode quebrar. Então a gente quer normalizar uma coisa que não existe na nossa sociedade, né? Já tem o lápis cor de pele que foi feito por algumas marcas, porque a nossa criança, e quando eu falo de psicoeducar as crianças, né, cidadãos, a gente falava assim, vamos pintar de cor de pele. Cor de pele de quem? A minha é desse tom, né? A das duas pessoas que fizeram ali as perguntas, né, que falaram sobre racismo, não é a mesma cor de pele que vai pintar o meu rosto e o rosto delas. Então, as marcas estão começando a se dar conta que tem um grupo de pessoas aí que precisa comprar e que é diverso. Então, tem muito para se fazer em termos de consumo também. Sim, tá certo. A Daniele pergunta o seguinte. Vemos constantemente em redes sociais indivíduos preconceituosos que não entendem a própria atitude ou não enxerga. Como lidar com essas pessoas que são inconscientemente preconceituosas e não se aceitam? Este momento que nós estamos fazendo é um dos momentos. Lá na escola, as empresas estão fazendo muito trabalho, né? Eu trabalho com palestras também em empresas pelo Brasil. E o meu papel é justamente fazer eventos de sensibilização, dinâmicas, atividades, falas como essa, porque muitas vezes a gente percebe que a gente tem uma forma de perceber e que ela não está condizente. E muitas vezes a gente não tem realmente essa consciência porque ninguém nos trouxe essa consciência. Porque a gente não focou em projetos escolares, porque a gente não discutiu na comunidade. Então, de novo, é um trabalho em rede que a gente precisa fazer para mostrar para as pessoas, a gente precisa, inclusive, fazer algumas atividades experienciais, algumas reflexões mais profundas para que elas se deem conta. Se eu conto uma piada que não tá legal, que eu percebo que está machucando, eu posso tentar, se essa pessoa tem algum grau de acessibilidade, né, poder dizer assim, como é que
que isso bateria em ti? Como é que funcionaria se tu fosse essa pessoa negra? Tu gostaria de ser perseguida na rua? Se tu fosse uma pessoa com deficiência, tu gostaria de que as pessoas não te considerassem apto para o trabalho? Se tu fosse uma pessoa LGBT, tu gostaria ou não de poder levar o teu filho para a escola, conduzir, estar de mãos dadas com o teu parceiro de uma forma livre? Então, assim, eu acho que trazer a empatia, a resposta para essa pergunta ela é muito ampla, mas uma das formas é trazer a empatia, fazer com que o outro literalmente se coloque no lugar do outro para experimentar e para fazer esse tipo de exercício, de como seria se eu fosse aquela pessoa que eu estou discriminando. Perfeito. A gente tem um outro relato bem interessante aqui do Júlio. Ele fala o seguinte: já sofri LGBTfobia. Aos 15 anos fui expulso de casa, mas não me abati. Ao passar dos anos, fui demonstrando que a classe LGBT é e faz por onde para obter trabalho, amor e carinhos dignos. E com isso, os familiares foram retomando seus lugares no convívio diário. Hoje, os familiares buscam compreender e respeitar, não apenas minha pessoa, mas sim qualquer pessoa diversa. Júlio, Isso, parabéns. Júlio. Parabéns, Júlio. Quando eu falo de psicoeducação, a gente fala disso, de poder educar e de poder mostrar para os nossos familiares o quanto nós podemos, né? E eu fico muito feliz que tu conseguiste retomar essa relação e que tu conseguiste provar para os teus familiares que não, a tua orientação sexual não é o que importa são os teus valores. E com certeza eles devem ter muito orgulho de ti, porque tu conseguiste mostrar para eles o quanto outras pessoas que têm também daqui um pouco a mesma orientação sexual, ou daqui um pouco que sejam de religiões diferentes, enfim, acho que tu conseguiu um espaço que é muito importante, que é conseguir uma abertura nessa família. Então, que bom, eu fico muito feliz e muito obrigada pelo teu relato, que mostra que é possível, sim, a gente conseguir algumas mudanças com algumas pessoas para que elas possam pensar diferentes e daqui a um pouco possam, mais do que isso, aceitar as pessoas e possam daqui a pouco estar desse lado aqui, né, que a gente estava comentando, né, com a Ângela aqui, de serem aliadas. Que coisa boa, fico muito feliz em saber. Um abraço para ti, Júlio. Pelo menos nessa família, algumas pessoas repensaram suas atitudes, né? E que bom. Infelizmente, isso não é regra, é exceção, mas já é alguma coisa. A gente ainda tem tempo para mais perguntas. Se vocês quiserem mandar pergunta, relato, podem mandar. Ângela, tem algumas perguntas que foram feitas no chat. Tá, só um minutinho. Dá uma olhadinha lá. Eu vou dar uma olhada. Só um minuto, que eu tô um pouquinho perdida, que eu tava olhando só o QIA. Peraí. Eu acho que a gente pode fazer mais uma pergunta e depois eu acho que a gente pode encerrar também, que já está bem no limite lá do nosso horário, né? A Letícia tem um relato aqui, na verdade, não tô achando as perguntas, eu tive que sair da sala porque meu áudio tinha parado, então peço desculpa. Mas vou falar o relato da Letícia. Ela falou o seguinte: depois de escutar alguma piada discriminatória, eu peço para que o ser humano me explique o que muitas vezes acaba em não tem explicação, é engraçado. Ou então, ai, para de ser tão chata, foi só uma brincadeira. Mas muitas vezes escuto e apenas percebo a discriminação justamente pelo fato de gerar muitos atritos nas relações familiares e de amigos. Entretanto, sempre me questiono e tento entender a razão daquela pessoa pensar assim. Bem importante, principalmente em relação à brincadeira, né? Sim. De novo, né? Acho que quem está do lado das pessoas precisa muitas vezes explicar que isso machuca, né? E mesmo que a pessoa diga, não, foi só uma brincadeira, vários feedbacks vão fazer com que aquela pessoa possa repensar, né? Então, é bem importante que a gente diga de novo e de novo de que isso pode machucar. Eu acho que é uma das formas que a gente pode utilizar para as brincadeiras cessarem, assim, né? Ou pelo menos diminuírem até elas chegarem a ser zero.
Tá certo. Eu acho que a gente não tem mais perguntas. Estou olhando, parece que não temos mais perguntas. Tem tempo ainda, Adriana, para mais perguntas, se o pessoal quiser perguntar? Eu acho que a gente poderia finalizar, porque eu não sei se enviaram mais perguntas, não sei se a Eu Denise tô olhando no chat, no QIA, parece que não tem nada mesmo. Não, não. Agora acabou. Agora acabou. Você quer fazer algum comentário para encerrar? Depois perguntar para a Gisele se ela também quer fazer algum comentário de encerramento. Quem, eu? Olha, primeiro que eu queria agradecer mais uma vez a Gisele, né, a oportunidade de ouvir. Eu achei muito interessante as colocações de todas as pessoas, e tanto a respeito da questão da LGBTfobia, assim como do racismo, e referente, e você do seu lugar de fala, né, Gisele, que representa as pessoas com deficiência, em específico visual, e comentar que teve gente que eu vi no chat assim que passou rápido dizendo que queriam, na verdade, uma palestra 2 sobre o tema, porque o tema era muito interessante. Eu apoio profundamente, então, Gisele, eu acho que quando quiser pode retornar para falar mais um pouco, né, da sua experiência como profissional e como pessoa, né? E colocar para vocês que é sempre muito importante que vocês venham e que vocês possam participar, que vocês possam convidar os seus amigos e para participarem desse encontro que nós temos no Núcleo de Apoio Emocional, né? E, mais uma vez, agradecer a Ângela pela mediação, que foi ótima, e um beijo grande para você, Gisele, eu adorei te conhecer, foi bom que a gente trocou figurinha, né, um bocado, e agradecer mais uma vez e passar a palavra para a doutora Adriana. Obrigada, muito obrigada, Denise. Eu quero agradecer também, te agradecer sempre por esse trabalho tão bacana que está sendo feito no Núcleo de Apoio Emocional. Agradecer muito a Ângela, foi sensacional a tua participação, muito obrigada. A tua contribuição foi fundamental para o sucesso desse evento. Agradecer muito a Gisele, porque eu acho que foi tão gostoso. Esse é o clima, né, desses eventos. A gente chama de evento por uma questão técnica, mas na verdade são encontros, é um bate-papo, e assim a gente vê que deu certo quando as pessoas se sentem confortáveis para trazer as suas histórias, para trazer as suas inseguranças, por mais que a gente esteja aqui exposto num ambiente, enfim, público, mas as pessoas se sentiram suficientemente acolhidas para trazer os seus relatos. Então, eu acho que essa é a intenção, esse é o objetivo do grupo, para que a gente possa realmente trocar, trazer essas angústias, conversar um pouco e tentar se fortalecer. Eu acho que o que tu trouxe sobre as pessoas terem uma rede de apoio para lidar com esses problemas, para lidar com essas discriminações, é muito importante e é muito necessário, né? Espero que todos os alunos, todos os acadêmicos se sintam muito apoiados pela CAD. Eu até mandei mensagem para a pessoa, para o anônimo, né, que mandou a mensagem falando que se sente ameaçado, que se sente com medo. Quero deixar aqui consignado que vocês sempre vão poder contar com a gente. Então, se alguém tiver alguma denúncia para fazer, se tiver qualquer questão que queira falar, pode enviar no nosso Instagram, eu que administro o Instagram, então manda no privado, a gente lê, a gente procura orientar, a gente procura ajudar da melhor forma. Nós estamos aqui para realmente prestar esse suporte que a gente espera que vá além da questão meramente de trazer informações, mas que também seja um suporte mesmo, que seja um local onde vocês se sintam seguros e que vocês se sintam acolhidos. Então, eu quero agradecer muito mais uma vez, Gisele, por ter trazido toda essa tua experiência, tua expertise, a tua fala foi muito sensível, eu tenho certeza que todo mundo se sentiu muito bem, muito em casa, e agradeço mais uma vez a Ângela, agradeço muito a Denise, todo mundo que está aqui, todo mundo que trouxe seu sentimento, é isso que torna esses momentos tão especiais e fazem o nosso trabalho valer a pena. Muito obrigada mesmo, pessoal, e até a próxima, e até os nossos próximos eventos, espero encontrá-los aqui, ok? Um abraço, tudo de bom para todos.
e para todas. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada.